Muito boa tarde, estamos de volta, estamos chegando com o nosso Mundial Podcast aqui, direto do estúdio Vibecast da Vibe Mundial. Estou hoje recebendo, nesse comecinho de semana, com muita alegria, Dr. Alexandre Hillel. Muito bem-vindo, querida. Ai, que saudade de você que eu tava. Eu que estou com saudade de você, Samira. Muito obrigado. Toca aqui, meu amigo. O bom filho a casa retorna, né? Sempre ele vai e vem, vai e vem, porque ele está com projetos incríveis. Vamos conversar sobre eles, né? Alexandre, querido. Estou ficando velhinho, tem que deixar o meu legado, né? Tá ficando velhinho? O tempo passou para todos nós. Passa, mas tem que deixar meu legado, que senão a Mundial me cobra, né? Quantos anos, né? Eu comecei aqui em 98, se eu não me engano. 98, então tem 27 anos. 27 anos. Fiquei 14 anos, aí parei, depois eu voltei recentemente, né? Com um assunto que a gente vai, né, refletir muito hoje, que é a questão da cannabis. E tive que parar de novo pelos projetos que estão avançando, né? Nessa área aí, que é o que eu falei, que é o legado que eu vou deixar, né? Das crianças neurodivergentes, enfim. E as várias possibilidades de tratamento que a cannabis medicinal traz também, né? Inclusive, eu achava que essas crianças neurodivergentes iam me dar um pouco mais de trabalho. Então, eu tenho uma equipe e falei, gente, cuidam deles aí que eu vou cuidar dos velhinhos, Alzheimer, Parkinson. Mas aí entra o propósito, entra a política, entra o objetivo, e aí não teve jeito, teve que realmente correr atrás. Mas você é um cara forte, de boa cabeça, e vai correr atrás. Eu sou filho da Mundial, né? Você é filho da Mundial, não tem como. Ai, gente, você que está aí nos acompanhando em 95,7, estamos ao vivo também no YouTube, é só acessar vibemundialfm.com.br, clica no assistir ao vivo, você vai direto para o nosso YouTube, estamos eu e Dr. Alexandre Hillel aqui. Gente, ele é médico, especialista em medicina canábica, em nutrologia, é mestre em psicossomática, doutor em ciências de saúde. O currículo dele é tão extenso que se eu ficar aqui falando, eu vou ficar mais de meia hora falando de cada etapa e perguntando para ele, que é um currículo muito gratificante para nós também, que te conhecemos, porque ele é muito estudioso e agora ele está mergulhado nessa questão da medicina canábica, né? E com um trabalho muito incrível com doenças de alta complexidade, crianças neurodivergentes, tem trabalhos incríveis, avançando, que é o mais importante, vamos falar disso. E recentemente, na última sexta-feira, o nosso querido Dr. Hillel, Dr. Alexandre Santana Hillel, foi condecorado como diplomata civil humanitário pela GETRO, que é uma organização presente em mais de 100 países, com sedes em Portugal, na Bélgica, e está aqui representando o nosso Brasil com seu trabalho incrível. Parabéns. Muito obrigado. Estou feliz por você. Eu me sinto muito elogiado, eu falo que talvez seja o maior prêmio da minha carreira, né? Mas... Está aqui comigo, para quem estiver vendo. Não esperava tanto, e não é nem uma questão, desculpa falar, de ego, né? É de batalha mesmo, quando eu vi a oportunidade de me tornar um diplomata para trazer, né, esse legado e abrir mais as portas, porque você começa a mexer com saúde pública, vai lidar com política, não tem como, né? E aí você tem que levar o seu portfólio. O portfólio está todo aí dentro, né? Para ganhar esse prêmio, eu submeti todo o meu trabalho voluntário, tanto na área de medicina canábica quanto outras áreas, até de inteligência artificial também na medicina, que me pediram, não sabia que entrar nessa para ver prevenção de câncer, tá? Mas o mais importante realmente foi o trabalho com crianças neurodivergentes, né? E a cannabis medicinal, que é uma realidade, né? Não é uma novidade, né? Novidade para as pessoas que ainda têm um certo preconceito, mas que a gente avança cada vez mais, porque quando se fala em criança neurodivergente, né? As pessoas perguntam, o que é uma criança neurodivergente? É difícil definir, né? E esse termo, ele é meio modismo, mas é aquela criança que sai dos padrões típicos, né, da sociedade de comportamento humano, né? Então, não é só o autista, né? Nós temos casos de epilepsia refratária que, às vezes, não tem uma causa específica, mas a criança sofre, né, intelectualmente com aquilo e também no dia a dia. Mas tem crianças também com hidrocefalia, também, né, que nascem com hidrocefalia, crianças aí da Zika, né, enfim, tem várias patologias que causam alterações neurológicas e essa criança não vai ter um desenvolvimento intelectual, né, em uma interação social
típica, como diz a definição, né? Na verdade, é aquela criança que vai precisar de um suporte multidisciplinar, de um psicólogo, um terapeuta ocupacional, fonoaudiólogo, um nutricionista e um médico, principalmente, para poder lidar com o dia a dia dela, entendeu? Mas dentro das crianças neurodivergentes, o que está nos chamando mais atenção é o espectro autista, né? E criando um certo alvoroço, né? Porque antigamente era assim, tem autismo e Asperger. Hoje, para as pessoas que não sabem, a gente sabe que o Asperger ele tem muito mais a ver com a questão seria o nível 1 do autismo, entendeu? Tá. A criança tem pouca interação social, ela tem alguma dificuldade de aprendizado, ela tem uma seletividade alimentar, mas nada que ultrapasse isso, que dê muito trabalho para a família, né? E antigamente eles estavam confusos entre Asperger e autismo. Depois eles definiram que Asperger era uma patologia e autismo outra. Hoje não. A síndrome de Asperger, na verdade, é a fase inicial. É o 1. É o 1. Então, hoje em dia, o autismo tem 3 níveis, né? E o nível mais preocupante, realmente, é o nível que a gente chama 3, que as crianças têm, a gente chama de meltdown e shutdown. Meltdown é quando a criança, algo no meio ambiente a irrita, e aí, de repente, ela começa a se debater. Né? Então, alguma coisa que a contraria, ela começa a se debater, gritar e fazer alguns gestos, que é o que mais choca quando a gente vê, né, a família de um autista, porque dá muito trabalho tirar aquela criança do ambiente, colocar no ambiente que ela se acalme, né? E o shutdown, que é o mais, digamos assim, o básico do autismo, que é o isolamento social, né? Então ela não tem interação social, ela vive naquele mundo dela, ela se fecha ali, é difícil dialogar com aquela criança, né? E interessante que quanto mais o tempo passa e eu vou pesquisando, investindo nessa área, mais eu vejo uma incidência recorde, né, de crianças com espectro autista. Você acredita que esse diagnóstico agora, com um volume tão mais alto, né, um índice maior mesmo, é desta nossa época ou sempre existiu, mas não havia o diagnóstico? Eu acho que não havia o diagnóstico, mas o autismo aumentou mais com alguns padrões de comportamento que eu, às vezes, Samira, tem até um certo receio de falar, tá? Porque uma vez eu fiz uma postagem, porque tem uma postagem interessante que fala sobre os macacos, né? Um que não ouve, o que não fala e o que não vê. Sim. Né? E colocaram esses 3 macacos e um 4º macaco com um celular na mão. Então, aquele que não ouve, não fala, não vê e não faz mais nada, só interage com o celular. E eu fui infeliz em fazer essa postagem para falar, olha, estamos à beira realmente do autismo, né? Porque isso aqui é uma ferramenta maravilhosa, vamos falar dela, inclusive, no tratamento do autismo. Mas para as crianças que já têm alguma genética para o autismo, existe um fator genético aí estudado, bem complicado, mas existe. Você dar um aparelho desse implica em já instigar a criança a ter uma interação social zero, né? Ela se isolar no mundo dela, né? E aí eu não me identifiquei e houve ataque de muitas mães falando, mas você não sabe o que é autismo e tal, porque realmente elas tomam as dores. Não é, eu estava mostrando apenas que isso aqui tem o lado bom, como todos sabemos, o lado ruim, né? Tanto que hoje eu vou falar um pouco do projeto que nós temos aí de realmente, né, usando 20% da tecnologia, melhorar a interação da criança autista com os profissionais que a tratam. Existem formas de utilizar, né, essas redes. Eu acho que é importante a gente também falar sobre isso, apesar de você ter sido atacado nas redes sociais, porque é uma forma também da gente alertar justamente a todos, não só a pais, né, a todos, educadores, né, a forma correta desse uso e uma forma também, né, Alexandre, da gente começar a observar e ter a tal da empatia com as crianças, com os familiares e não dar estímulos para que isso avance, já que a gente consegue aí falar do comportamento. Você falou a palavra certa, entendeu? Quando eu coloquei, eu fui infeliz, mas isso aqui é um estímulo. É um estímulo. Né? É um estímulo, não deixa de ser. Se a criança tem uma tendência de desenvolvimento autista, ela tem um estímulo, porque ela... É o que a gente fala, para você entender, de fenótipo e genótipo. Tá? Genótipo é quando você herda. Então, por exemplo, vamos dizer que na sua família tem casos de crianças autistas. Talvez você tenha um genótipo. É complicada a parte genética do autismo, mas existem alguns cromossomas 22, XYZ, enfim, é complicado. Que denotam isso, mas não seria a única causa do autismo, tá? Então, se você carrega isso, então você carrega o seu genótipo, né, de família, mas a sua interação com o meio ambiente é prejudicada, o seu genótipo vai se expressar
Isso se chama fenótipo. Entendeu? Então, fenótipo é a expressão do genótipo. Então, a gente pode deixar o genótipo guardado da pessoa sem que ela se expresse, evitando justamente essas ferramentas que excitam, né, aquela carga genética do paciente a desenvolver essas crises de meltdown, de shutdown, de isolamento social, tudo isso. Então, isso pode existir o genótipo, mas eu não estimular, Na maioria das não vezes, ativar. maioria das vezes sim, né? É o que acontece. E a gente vê que as crianças antigamente, se a gente for comparar, tinham um diagnóstico de retardo mental, mas as causas eram múltiplas, né? Uma formação cerebral, o que for. Mas a criança que, digamos assim, patologicamente não tivesse alteração nenhuma no cérebro e tivesse essa dificuldade de interação, isso não existia, né? E hoje em dia a gente vê que a criança autista é uma realidade, ela vai crescendo cada vez mais. A gente está buscando algumas causas além da questão genética, mas houve uma propaganda durante um bom tempo aí que abafa um pouco a indústria alimentícia em relação aos multiprocessados, né, alimentos ultraprocessados, porque viu uma relação com o autismo, tá? O autista, ele tem uma seletividade alimentar, ele só come o que ele gosta, então ele precisa de um nutricionista, mas ao mesmo tempo ele precisa também de um outro olhar, né? Porque alguns alimentos podem realmente desencadear, ou seja, fenotipar o autismo que ele tem. Tá? Uau! Então, isso é uma coisa que a gente chama atenção também. E aí, às vezes, os pais perguntam, mas, doutor, mas o que eu faço, então, de alimentação? Não pode dar coca, não pode dar doce, não pode dar isso? O autismo, ele cresce cada vez mais, mas é o que eu falei com você, né? Não existe uma medicação específica para autismo na área médica, né? Então, no Brasil, usa-se muito a risperidona, que é um antipsicótico, que eu, particularmente, também atuando na psiquiatria, eu falo que é um sossega-leão, né? Então, o remédio vai ser da criança. Então, você dá a risperidona para a criança, ela vai ficar quieta no canto dela, não vai surtar, entendeu? Não vai dar problemas, e aí, aparentemente, a criança não está dando problema, está sedada e a família está feliz. Errado, né? Quando eu comecei a trabalhar nesse movimento para a saúde pública com crianças autistas, o que mais me chamou a atenção foi quando a gente pegou algumas importadoras de cannabis para nos ajudar nesse processo aí de ajuda, essa camada C, D e E, né, mais periférica economicamente, que não tem acesso aos tratamentos como as outras têm, porque imagina você fazer 40 sessões, né, de fono, de psicopedagogia, de terapia, de nutrição e tudo. Então a gente fala, crianças autistas são tratadas na classe A e B. Tá? A paga particular, o tratamento sai em torno de 20 a 30 mil reais por mês por baixo, tá? A classe B a gente fala que vai para os convênios, então elas vão lá e judicializam a causa. Então o Brasil é um dos maiores que tem judicializações em relação ao autismo, e os convênios, pela Constituição, artigo 5º, são obrigados a pagar, né? Agora, as crianças da classe C, D e E, que estão ali na periferia, estão ali no interior, estão ali na marginalidade, elas são tratadas como o quê? Não tem o tratamento. Como crianças com retardo mental, né? Aí já vai como retardo mental. Então não dá nem para chegar ao diagnóstico, porque na verdade o diagnóstico de autismo, ele necessita de uma avaliação neuropsicológica, e nós temos só na nossa equipe 2 excelentes, doutorados por sinal, que vai necessitar de 8 sessões para que eles possam fazer alguns testes, são testes variados, com formas, entra no universo onírico, né? Tem dados, tem milhões de coisas, tem coisas para escrever para poder entender, né, esse universo da criança. E é difícil fechar esse diagnóstico? É difícil fechar diagnóstico, e uma avaliação dessa custa R$3.500 a R$4.000. Entendi. E aí eu te pergunto, quem vai ter condições de fazer isso morando na periferia, né? Complexo. Então, quando eu vi essa deficiência muito grande nessa área de saúde pública, foi quando eu fui chamado para fazer um trabalho ali, Mariana, Ouro Preto, Itabirito, aquela região Minas. ali, Minas, né? Porque Minas não tem uma lei estadual como aqui em São Paulo, tá? Que libera cannabis para o SUS, né? E nós vamos falar que também, mesmo São Paulo tendo, as crianças autistas não têm acesso, né? Não tem a distribuição da forma como a gente imaginaria, né? Porque, na verdade, quando o pessoal da bancada da cannabis medicinal começou aqui em São Paulo e a lei foi promulgada, a ideia é que atingisse mais de 30 doenças, entre fibromialgia, depressão, transtorno generalizada, autismo, Parkinson, Alzheimer e as epilepsias refratárias principalmente, né? Mas quando foi aprovado,
né? Interessantemente, eu achava que aquilo era meio que impossível, porque a lei foi promulgada, eles tinham um prazo de 90 dias para poder começar a fabricar os óleos de cannabis aqui, para o SUS, para São Paulo. E, interessantemente, as fábricas estão em BH, são duas fábricas, chama Easy Labs, que trazem flores da Colômbia, tá? Para serem processadas aqui. Acho que é importante a gente explicar para o público que não tem tanto conhecimento a respeito do cannabis, o que é exatamente o cannabis medicinal e de que forma ele é administrado no nosso organismo para esses tratamentos. Certo. E ele pode ser utilizado para vários tratamentos, mas você está se concentrando aqui nessa questão de saúde pública com as crianças neurodivergentes, né? Mas acho bom a gente trazer uma definição para esse público. É uma definição que tira até o tabu, né, do remédio da maconha, sim, como eles falam. Mas o sistema endocannabinoide, ele foi descoberto em 1981, então não tem muito tempo, né? Eu já tinha nascido há algum tempo. Então, quando a maconha já era famosa, né? A maconha já era famosa. Só que nos cursos de capacitação que eu dou, através da importadora, através de algumas associações, eu faço parte da FEPACAMED também, que é a Federação Paulista de Cannabis Medicinal, eu começo contando a historinha, né? Porque antes de proibir-se a maconha na década em 1930, década de 30, ela foi proibida junto com o ópio, né? E foi uma questão de um político lá americano. Usavam-se os chás de infusão de cannabis medicinal, entendeu? Usava-se também a forma fumada nos rituais religiosos, mas também para tratamento, né? Nos índios é conhecida a medicina da floresta, né? Só que como os escravos, quem trouxeram a cannabis para o Brasil, foi um grande problema. Por quê? Porque o racismo, né? Então, os escravos trouxeram, só que, eu falo, as caravelas que descobriram o Brasil, elas eram feitas de fibras de cânhamo, as velas eram feitas de cânhamo, as cordas eram feitas de cânhamo, entendeu? E a semente do cânhamo, que é um tipo de cannabis, as pessoas não sabem, cannabis oderalis, e o cânhamo hoje é considerado uma economia muito mais potente que a soja lá fora, e está chegando no Brasil, vai tomar conta. Então, a cannabis oderalis, ela não tem esse efeito psicoativo, porque não tem o THC que nós vamos falar, que é o famoso, né, o famoso canabinoide psicoativo da maconha, digamos assim. E eu vou falar também da questão da sensibilidade das crianças, né, autistas com THC. Só que naquela época, quando chega aqui, é interessante porque durante um tempo, eles viam que, eu falo que Carlota Joaquina, todo dia 6 horas da tarde, mulher de Dom João VI, tomava o seu chá de cannabis medicinal. Então era uma cultura popular, era uma medicina popular. E houve uma época em que a coroa portuguesa, simplesmente ela investiu no cânhamo, porque viu que era uma economia nova e persistente e interessante. Então houve depois da descoberta do Brasil, em 1650, eles começaram a investir na plantação de cânhamo aqui, entendeu? Aí depois, na década de 30, demorou, né? Em 30, a cannabis foi proibido junto com ópio, tá? E aí, em 75, Richard Nixon lança a Guerra Internacional às Drogas e coloca a cannabis nas listas das substâncias entorpecentes da Organização Mundial de Saúde como substância entorpecente da classe 1, C1. Junto com heroína, com cocaína. Foi um grande erro que teve. Então, tem essa lacuna, né? Antes de 30... Só houve um grande cientista israelense, Rafael Mechoulam, que investiu nesse conhecimento e continuou e descobriu o sistema endocannabinoide, que na verdade nada mais é do que um sistema que regula o que está errado no cérebro. Né? Então é difícil explicar aqui, mas quando a gente fala assim, neurônio pré-sináptico para pós-sináptico é o quê? O que vem antes para o que vem depois vai levar informação. Então, Samira está feliz, então o pré manda para o pós serotonina. Samira está recompensada, né? Ganhou um presente hoje, digamos. A Rádio Mundial dela pela um colar de diamantes, entendeu? Então a dopamina vai liberar. Só que quando há algum erro, aí de trás para frente, do pós para o pré, é que existe, então, o sistema endocannabinoide. Ele fala com o neurônio anterior, opa, peraí, você está liberando muita dopamina para essa mina, porque o colar não é de diamantes, é de zircônio, digamos assim, entendeu? E essa descoberta só foi possível porque houve uma persistência no meio da proibição
E quando se fala sistema endocannabinoide, é importante saber que é o seguinte: serotonina, dopamina, adrenalina, noradrenalina, que a gente já conhece, existem nas sinapses, né, acumuladas ali. Então elas são prontas para serem liberadas para dar um estímulo. Então você me viu lá na chegada, ficou feliz? Libera serotonina, entendeu? Agora, o sistema endocannabinoide, ele é sob demanda, ele só fabrica de acordo com a necessidade, porque ele é um sistema regulatório. E a grande pergunta que eu faço no meu curso, qual que é? Por que o sistema descoberto em 1971 foi chamado de sistema endocannabinoide? Ou seja, ele leva uma parte do nome da maconha, da cannabis. Sim. Né? Porque eles descobriram primeiro as propriedades medicinais da cannabis e viram que dentro do cérebro ela funcionava. E aí buscaram onde que ela funcionava e descobriram que existia um sistema onde a cannabis tinha semelhança em estrutura química com duas substâncias que a gente fala que é a nossa maconha natural, tá? Que é a anandamida e o 2-AG. Então a gente já tem isso de que Deus criou o homem. Nós temos duas substâncias chamadas anandamida e 2-AG. Anandamida vem do sânscrito felicidade, tá? Então foi um nome popular que deram, mas esse sistema ele já existia desde a existência da criação humana, regulando o nosso cérebro. Tá? Agora, como eles descobrem ele, digamos, não por um acaso, mas com uma certa dificuldade, né? Porque não existe, como eu falei, acúmulo de substâncias endocannabinoides no cérebro, 2-AG anandamida, eles veem que, assim, qual a propriedade que a cannabis causava? Essa: melhorar a ansiedade, a depressão, deixar a pessoa mais calma, tratar a insônia. Então, eles buscaram dentro do cérebro o que parecia com aquilo. Descobriram que o 2-AG anandamida são os nossos canabinoides naturais, endógenos, tá? E a dosagem para cada caso desses, ansiedade, depressão e outras, são bem reguladas de acordo com o que a pessoa está sentindo. Que ela está sentindo, como é que o sistema endocannabinoide dela está funcionando, né? Como é que ele está agindo e o que ele está precisando. E aí, como as moléculas se parecem demais com essas substâncias reguladoras que a gente tem, então, aí falar, não, peraí, aqui existe um sistema que funciona e conseguiram descobrir a anandamida graças à molécula da cannabis sativa, né? E a partir daí a pesquisa foi evoluindo cada vez mais, mas encontra certa resistência política, resistência social, ainda bastante. Quando se fala, a gente vê muitas pessoas que falam, mas meu filho não vai tomar o remédio da maconha. Entendeu? Só que depois que as pessoas observam, Samira, os resultados, principalmente a nível de autismo, os pais já não querem mais abandonar a cannabis de jeito nenhum, entendeu? Eu trabalho com ONGs, eu trabalho com a saúde pública, e quando eu vou atender, capacitar as pessoas, né, de uma maneira como se fosse um estágio, toda vez que a gente abre, né, uma vídeo para falar com os pais, é interessante que essa doença me chama a atenção, porque, principalmente o espectro autista, nunca é a mãe só que entra, o pai só que entra. Estão os dois juntos. E eu falei, gente, essa patologia, né, tem o poder de unir, né, casais. Eu estou te falando porque eu tenho uma prima que ela tem, o filho dela já, um recorde, está 49 anos com autismo, e eles são 49 anos casados, e bem casados, tá? Porque é uma doença que impacta a família, mas que traz uma união que eu nunca consegui definir. E eu já ouvi falar pessoas falando assim, mas o pai do autista, não deixou não. A maioria, quando vê que seu filho tem um problema e que é um problema de interação social, mas que aparentemente ele é normal, a gente vê que é uma adesão de toda a família, só que aí sofre a família e sofre a criança. Então, com esse avanço aí do autismo, principalmente, né, que eu estava comentando, porque lá em Mariana, né, lá em Mariana teve o desastre ambiental lá da rompimento das barragens, né, Vale do Rio Doce, RBR, acho que Samarco, não sei. E o que se observou depois do rompimento das barragens, que é um desastre ambiental, né, que também detonou metais pesados, né, que eram processados, e aí foi quando eu fui convidado a fazer um estudo de prevalência na região, né, para ver que tinha realmente aumentado, pulado de, acho que um caso a cada 1.000 habitantes para 3,8, não sei, cresceu muito, né? Então, a gente não consegue definir ainda porque é uma doença complexa. Mas a gente sabe que a ocorrência desse desastre aumentou o número de crianças neurodivergentes, principalmente autistas, na região, né? Então, é associado aos minérios?
associado aos metais pesados. Tá. Os famosos metais pesados, quando comecei na rádio, a gente começava a falar, o Conselho de Medicina já ia contra, né? Porque metal pesado, anti-envelhecimento, antioxidante, não podia falar. Hoje a ciência assume que realmente, né, esse é um processo importante no envelhecimento humano e na saúde humana, né? É o que a gente carrega e precisa desintoxicar. Justamente. E tem todo um trabalho por trás. E o que é mais importante? Que a gente divulga, inclusive, na questão econômica, que o pessoal... Eu já tive alguns eventos que chama high ticket com banqueiros, aí você vê que os banqueiros estão investindo pesado no cânhamo, tá? E o cânhamo tem um baixíssimo teor de THC, que é o THC do canabinol, que de mais de 500 canabinóides que a planta tem, é o único que tem efeito psicoativo, né? Tá. Que é o efeito da maconha, né? Digamos assim. Mas falar assim, mas esse efeito é maléfico? Depende da dose. Aí eu sempre entro com, né, o velho ditado de Paracelsus. A diferença do veneno e o remédio está na dose, né? Então, baixíssima dose de THC podem contribuir sim, tá? Bastante com alguns tratamentos, principalmente de autista, tá? Mas o cânhamo em si é praticamente quase nada de THC. Então, ele corresponde a uma soja, né, do futuro. Uhum. E muitos óleos porque o Brasil consome 95% dos óleos que a gente consome são importados. Sim. Não tem produção nacional por causa da questão do preconceito. Mas a maioria dos óleos que vêm de lá de fora são plantações de cânhamo, né? Então não geram, digamos assim, nenhum problema ligado social, ligado ao tráfico, à dependência, muito antes pelo contrário, né? E são capazes de gerar, além do óleo que a gente precisa, que é o canabidiol molécula mais importante, tem o baixíssimo teor de THC. Eu falo, precisa plantar fazendas de cânhamo para ter o efeito digamos, de um baseado, como o pessoal fala, tá? E o que a gente vê no cânhamo é justamente isso. Ele está crescendo cada vez mais, a economia, na verdade, está trazendo uma realidade científica, entendeu? Que é o uso da cannabis medicinal. Por quê? Porque existe uma brecha na lei americana, como existe uma brecha na lei brasileira também, tá? Para importar, mas, infelizmente, a gente ainda é cobaia lá de fora. O próprio presidente da Anvisa falou, 80% da nossa literatura sobre cannabis medicinal, nas doenças, patologias, vem da comunidade europeia e dos Estados Unidos. E 96% dos óleos, isso numa decisão de uma revisão da RDC 327, que liberou a cannabis em 2019. Recente, ele foi. E 96% dos nossos óleos são importados. Por quê? Por causa do preconceito. Nós não temos produção no Brasil? Só em associações. Associações é assim. Aí entra, né, a parte jurídica que o pessoal tanto bate de frente, mas como existiam famílias com pacientes com Alzheimer que queriam acesso ao óleo e era muito caro o óleo que vinha de fora, então eles recorreram à justiça e conseguiram, através de processos aí, formar associações, por exemplo. A Associação para Tratar Paciente com Alzheimer é uma associação que os voluntários geralmente são familiares, tá? Não tem fins lucrativos, e eles produzem um óleo, só que é um óleo artesanal, né? Então, o que acontece? A tecnologia para tratar a planta da cannabis, né, para retirar os princípios ativos, né, médicos da cannabis, é delicado. Porque é justamente o que eu falar. A cannabis é o maior extrator de metais pesados do solo. Então, economicamente, ela está sendo, assim, considerada a grande tacada do século, digamos assim, porque muita gente, era para 30/9 agora passado, era para ser votado do STJ, quanto poderia se plantar de cânhamo no Brasil e qual concentração de THC que as medicações poderiam, duas coisas opostas. Mas o agro está avançando, o cânhamo vai ser uma realidade logo para plantação. E aí quando tiver a plantação, aí vai valer a pena investir no maquinário, são 4 fases para poder, digamos, destilar os óleos da cannabis. Na verdade não são óleos, né, são substâncias, uma extração hidroalcoólica a gente coloca no óleo de coco, que é o MCT, o óleo de oliva também, para conservar mais tempo e para ter uma melhor distribuição no corpo, tá? Mas desses canabinoides que a gente tem lá, a primeira coisa que nós temos que fazer é o quê? Extrair os metais pesados. Porque como nós vamos administrar uma medicação que tem? Então, os óleos artesanais, eles
infelizmente, eles não são óleos mais puros, né? Então, eu sempre falo nas aulas que a gente primeiro ensina a usar os óleos importados, que o Brasil não tem tecnologia, né? E os óleos lá feitos lá fora são óleos puros e veio o chamado COA, certificado de análise. Então, dentro de 500 canabinoides, eu sei qual que eu estou usando, por exemplo. Estou usando canabidiol, que é uma molécula mescla que para a convulsão, que trata a ansiedade, mas eu preciso de tratar o TDAH da criança, né? Déficit de atenção. Então, eu preciso colocar uma molécula de canabigerol. Entendeu? Aí o paciente, de repente, não está dormindo, insônia. Então, a gente fala que é a geração Z, hoje, do Zolpidem, né? Então, tá todo mundo na faixa de 20 a 30 e poucos anos aí, tomando Zolpidem, tomando Rivotril e tudo. E querem tirar essa dependência, né? Então, um hábito que se tornou muito frequente. Então, não é só o CBD, o canabidiol, que é a molécula mestra. A gente associa o CBD com o CBN, o canabinol. Então, desses 500 canabinoides, a gente descobriu que todos eles têm propriedades medicinais. Entendeu? Uau! Quantos nomes que saíram, né? Tem canabicromeno, tetraidocanabivarina. E das 500, a única que causa um efeito psicoativo é o tetraidocannabinol. E a turma fica em cima de um trabalho tão primoroso por causa de uma. Por causa de uma? Isso mesmo. Ai, gente, estou conversando com o Dr. Alexandre Hillel hoje aqui no nosso Mundial Podcast. A gente vai para aquele rapidinho intervalo comercial e daqui a pouquinho a gente volta. Quero fazer um agradecimento muito especial ao Vibecast, que é o estúdio que acolhe o nosso podcast Conexões, que no ano de 2025 fez esse convite super legal para a gente ter aqui esses bate-papos, esses encontros, essas pessoas maravilhosas que trazem aqui o seu conhecimento, sua bagagem, sua experiência e sua espiritualidade para ajudar a gente a viver melhor. Mas se você que está assistindo esse podcast tem vontade de fazer um podcast só seu, realizar o seu sonho de comunicar aquilo que você mais sabe, porque eu estou falando de espiritualidade, tarô, oráculo, mas você pode falar daquilo que você mais conhece. De repente você quer falar de moda, você quer falar de comportamento, de repente você quer falar de arte. O céu é o limite. Qualquer que seja o seu sonho, o seu projeto, o Estúdio Vibecast pode realizar. Uma localização totalmente privilegiada, aqui na Avenida Paulista, ao lado do metrô Consolação. Então isso facilita muito o acesso, não só para você que vai fazer seu podcast, mas também para receber seus convidados. E além de uma localização privilegiada, você tem uma equipe de primeira, com profissionais, com produtores técnicos incríveis que vão ajudar você a realizar o seu sonho, além de uma tecnologia privilegiada também, de ponta, para levar para a sua audiência a sua melhor imagem, o seu melhor som e trazer o seu sonho da melhor maneira possível e com muita alegria e com muita realização. O Vibecast está aqui esperando você, é só você entrar em contato através dos números que eu vou deixar aqui e você agendar a sua visita e vir conhecer o Vibecast Mundial, tá bom? E estamos de volta, eu e o Dr. Alexandre Hillel aqui no Estúdio Vibecast, fazendo esse programa incrível. E esse intervalo comercial foi para divulgar o nosso Estúdio Vibecast, nosso estúdio incrível, que é onde estamos agora fazendo o Mundial Podcast. E você pode usufruir também desse espaço. É só entrar em contato com o código 11 95021 7226. Código 11 95021 7226. É um super espaço com equipamento de ponta, equipe super treinada. Tá aqui o Doni comigo fazendo ao vivo e tem todo um trabalho de edição, aprimoramento, cuidados com o áudio, com o som. Com o áudio e o som é a mesma coisa, né, Alexandre? Com o áudio, com o vídeo, com toda a imagem que você recebe para fazer o seu podcast, para gravar os seus cursos, para participar de outros programas aqui também no nosso estúdio Vibecast, assim como o Mundial Podcast, tá? É só entrar em contato, código 11 95021 7226 e você obtém todas as informações. Agora eu vou continuar com o Dr. Alexandre para falar desse tema incrível e uma das coisas que você me disse antes da gente entrar no ar,
no comecinho do programa, é a respeito da sensibilidade ao THC que crianças com autismo e também esquizofrenia acabam tendo. O porquê que isso ocorre? É mais com crianças? Existe um componente genético aí também que está sendo pesquisado. A genética avança muito, mas essas doenças são bem mais complexas, né? São, né? Já se sabia que a esquizofrenia, o paciente tinha uma sensibilidade maior ao THC, inclusive existe uma pesquisa em andamento de um estudante de medicina, faz parte da nossa equipe lá, que eles vão pegar pacientes esquizofrênicos que usam a cannabis de forma recreativa, e isso acontece às vezes porque para liberar, né, ele das oscilações, dos delírios, muitas vezes eles recorrem à droga. Tá. Mas nós estamos falando de cannabis droga, né, e não cannabis medicinal, tá? E eu volto a falar, a diferença entre o veneno e o remédio está na dose. Vai pegar um grupo que vai estudar o paciente esquizofrênico, mas usando o canabidiol, que é uma substância, digamos, é uma molécula mestre dos canabinoides, mais 500 canabinoides, ele é o mais importante para epilepsia refratária, para autismo, para Parkinson, para Alzheimer, para ansiedade, enfim, né? Tendo canabidiol já é um grande começo, tá? E aí vai ser o canabidiol chamado isolado ao broad spectrum. Ele não pode ter nenhum traço de THC justamente porque existe esse perfil genético de sensibilidade ao THC, Sim. o único canabinoide psicoativo. E vai pegar um grupo que não usa nem medicinal, nem usa recreativo. Né? É um trabalho bem interessante que a gente pretende fazer aí, porque a gente quer analisar justamente isso, né? Qual que é a dose ideal e quando entrar com THC para o autista ou para o esquizofrênico. Por enquanto, como a gente sabe que essa sensibilidade está ligada a algum fator genético, e quando você associa, né, ao canabinoide que você está usando, canabidiol, geralmente que a gente começa, se a criança, por exemplo, autista tem um pouquinho de insônia, você vai lá e quer colocar um THC no final do dia, as pessoas falam, mas como assim, né? É experimental? Não é que é experimental. Os estudos mostram, mas não tem estudo suficiente por causa desse preconceito que houve durante tantos anos, né? Mas você quer colocar, você vê que a criança vai ficar mais calma, menos agitada, não vai ter um sono agitado. Tem muitos casos de epilepsia idiopática também, que as crianças têm epilepsia durante o sono. Porém, muitas vezes essa criança é sensível. Então você entra e a criança acaba tendo efeito rebote. E aí é muito simples, né? O que nós podemos fazer, já que a gente não sabe qual genética está ligado ou não? Nós já temos o famoso painel farmacogenético. O que ele faz, na verdade? Ele vai pegar e ver, Samira, você é sensível à dipirona, você é sensível ao anti-inflamatório não esteroidal, ao cataflã, digamos assim, o não comercial, desculpa falar, né? Mas diclofenaco potássico. E mostra qual que é o seu perfil em relação às medicações, porque as medicações todas são metabolizadas no fígado, né? Então o fígado é a primeira via que distribui os remédios e ativa os remédios, né? Então já existe painel farmacogenético há algum tempo, tá? E por que não estender a cannabis? E fazer também para cannabis, né? Usando-se, porque na verdade... Se é uma realidade, né? E são enzimas no fígado que fazem esse metabolismo. Então a gente vai pesquisar se o seu fígado tem enzima que metaboliza a cannabis. Principalmente o THC, né, que é o mais problemático. Então, é muito simples. Hoje em dia, a gente pede o painel farmacogenético estendido para a cannabis. Ou seja, mais um exame para ser feito. Mais um exame para ser feito. Aí vem um grande problema, que é o quê? Se você pega um exame desse, que é moderno, para aplicar na saúde pública, vai ter um custo, né? Então, as pessoas perguntam, mas quanto tá? Olha, a última vez que eu fiquei sabendo, estava em torno de R$ 1.250. Hoje, provavelmente, acha mais acessível. Mas, mesmo assim, para a saúde pública é um pouco difícil, né? Então, usa-se o bom senso. Né? A gente tem mais de 500 canabinoides. Por que nós vamos começar com o canabinoide, o único canabinoide que é psicoativo, que é o THC, para uma criança esquizofrênica ou autista, sabendo que ela pode ter uma melhora, pode dormir, mas pode surtar, tá? Depois que você estabilizou aquela criança com a medicação que ela está tomando holopática e ou associada a cannabis medicinal, a gente consegue pontualmente, quando necessário, colocar o THC. Mas já vou te falar, é melhor você colocar uma criança dessa para dormir com canabidiol, que é o CBD, mais o CBN que é o canabinol, que o canabinol é a molécula, eu falo que é a molécula anciã, né? A última molécula das reações químicas, e o único efeito que ela dá é o sono. É uma mistura, né? Você acaba fazendo um mix, né? Uma fórmula diferenciada para poder tratar a questão e ver a evolução desse paciente. Só que aqui no Brasil, né, liberam
promulgam-se as leis, mas com restrições, né? Então, por exemplo, que eu te falei lá no SUS, eram para ser mais de 30 patologias. Aí o Conitec do SUS liberou só 3. Esclerose tuberosa, Lennox-Gastaut e Dravet. Repete os nomes. Esclerose tuberosa. Esclerose tuberosa. Lennox-Gastaut. Lennox-Gastaut. E Dravet. E Dravet? São epilepsias refratárias. Ah, são epilepsias. A esclerose tuberosa, na verdade, são tumores no sistema neurológico, mas podem dar epilepsia. Então, foi um grande avanço, né, da bancada medicinal, mas quando a Conitec liberou só para 3 patologias. E por que está impedindo de avançar? É o custo mesmo do canabidiol? Falar, mas política. Política, né? Política. Porque acaba que é mais oneroso para o Brasil, porque a gente tem, por exemplo, lá o trabalho que eu faço com ONGs, associações, importadoras, a gente tem advogados que judicializam esses casos. Então, o SUS liberou aqui, o paciente vai lá buscar, tem um transtorno de ansiedade generalizada, ou tem um autismo, ou tem uma doença neurodivergente, ou Alzheimer, Parkinson. Eu já vi pacientes pararem de tremer com 6 gotas de manhã, 6 gotas à noite. Está tendo um avanço incrível, né? Enorme. O Suplicy mesmo, além do câncer, desenvolveu Parkinson. E ele, né, literalmente, ele mostra que é ativista da cannabis e às vezes até infringindo um pouco as leis quando ele usa a forma fumada, né? Porque a gente sabe que a forma fumada no Brasil não pode, ela vai ser sempre proibida até pelo preconceito. Mas eu acho que é importante a posição dele sim para mostrar, opa, eu estou vivo, né? E tenho qualidade de vida graças a essa medicação. Quando a gente olha para o estudo que era feito, para tudo que se falava e olha para daqui a 10 anos, como você enxerga esse avanço? Pensando até com toda essa politicagem e esse trabalho que você vem fazendo com as prefeituras lá de Minas. Quando eu vou para a Federação Paulista de Cannabis Medicinal ou vou para um outro núcleo para a gente falar sobre ativismo, eu já falo, olha, a realidade da cannabis, né, que antigamente nós tínhamos 3 tipos de cannabis, tá? A índica, sativa, rhoderalis. Sim. A rhoderalis é o cânhamo, não dá barato nenhum. Parece um bambuzal e tudo, mas é uma puta economia. A sativa é a que mais é indicada parte medicinal. A índica, ela é aquela cannabis que a pessoa fuma e tem sono, né? Então seria bom para as insônias. Só que com a mistura... e para você ver que nada foi científico, né? Então, quer dizer, os próprios fabricantes e os próprios traficantes, preciso falar, começaram a misturar o tipo de plantas, né? Causando os clones, né? As variações genéticas. Então, de um tempo para cá, a gente fala que todos são da espécie cannabis sativa L. Ou seja, o cânhamo faz parte disso aí também. Tá. Uns têm mais, outros têm menos THC, só que o que acontece? O cânhamo é essa economia gigantesca que está... na Austrália e no Canadá, que investiram agora, acho que eles aumentaram 3,8 trilhões o PIB deles só com a plantação. E usa-se para tudo? Usa-se para tudo. Lá nos Estados Unidos, que teve aquele negócio Libera recreativo, Libera medicinal, Libera, que são estados federados, diferente do Brasil, né? Cada um tem sua lei, tem estado que tem lei de morte, outro não tem. Assim que a gente começou a importar, o que era medicação lá passou a ser suplemento agrícola. Então, ele não é submetido lá para a FDA, né? Food and Drugs Administration, é USDA, o Departamento de Agricultura. Então, lá, hoje em dia, você já consegue chegar em Nova York e entrar num que se chama de smokeria, tá? Porque vende cannabis medicinal, vende recreativa também, viu? Porque ela está liberada. E você consegue comprar o óleo de cannabis, que geralmente é o canabidiol. O próprio óleo, então, é utilizado. Que é utilizado. E por que a forma de óleo, né, que eu falei? É uma extração hidroalcoólica dos canabinoides, mas você coloca por ela ter uma atividade chamada lipofílica, uma maior afinidade pela gordura, né, do corpo, você coloca o óleo de coco ou de oliva, que é chamada MCT, triglicéridos de cadeia média, tá? Para preservar, conservar mais tempo os canabinoides, porque são extraídos hidroalcoólico, álcool com água, né, como se fosse homeopatia, tá? E a distribuição é melhor, né? Então os óleos medicinais funcionam bem, mas tem os gummies também, que são as gominhas de THC que virou moda, né? Então, o pessoal classe A, B diferenciada, compra os gummies de THC, vai lá e masca um e tudo bem, fica aquela leveza para dormir. Feliz. Mas eis o grande erro, né? Porque o THC tem suas aplicações e tem a hora que ele tem que realmente agir, porque ele ocupa os receptores no cérebro de uma maneira muito potente. Então, se você não equilibrar ele com outro canabinoide, tipo o CBD, você pode ter efeitos colaterais. E aí vira moda, né? Os gummies de THC com 30 miligramas, que é uma dose altíssima, e vira moda nesse pessoal mais diferenciado,
para justamente, agora eu vou mascar meu gama de THC para ficar mais calminho. A diferença está na dose. A diferença está na dose, entendeu? O veneno está na dose e o medicamento está na dose. E aí vem o modismo que a gente está falando. Hoje em dia todo mundo, eu já vi pessoas falando assim, eu fui no médico e descobri que eu sou autista também. Pô, peraí, né, gente? Toda moda, toda doença psiquiátrica que aparecer agora vai virar moda, porque TDAH, todo mundo é TDAH. E eu sei que eu sou, entendeu? Com certeza. Mas existe toda uma metodologia para você chegar lá. Então, eu já vi várias pessoas, até tem carteira de autismo, olha, não é bem assim. A pessoa que tem carteira de autismo nem se comunica, né? Um autismo grave num nível maior, entendeu? Então, esse modismo que a gente está querendo evitar, por quê? Porque hoje em dia você tem aplicativos no celular que a IA vai te analisar e vai fornecer receitas para você de substâncias controladas do cannabis medicinal. Queima o nome da medicação, que é a cannabis medicinal, né? E, ao mesmo tempo, submete essa população a um erro científico muito grande. Mas né? isso é um erro muito grave também, né? Da nossa sociedade, de ter esse autodiagnóstico também e de utilizar essas carteiras para benefícios. Justamente. E a gente precisa parar com isso, porque é a nossa saúde que está em jogo. Aí a gente está falando de qualidade de vida. Quando você fala da IA, teve uma questão bem interessante que você comentou outro dia nas redes sociais, que é sobre um hemograma analisado através de uma IA. Runa, o nome? Runa, Runa. Me fala do que é isso e se serve para tratamento com os canabidióis ou não? Não. Ele faz, é outra coisa. É que, na verdade, foi moeda de troca, né? Quando eu adentrei lá aos pequenos municípios de Minas Gerais, perto de Mariana, ali tem mais de 157 municípios que demandam, né, essa questão da saúde por causa do desastre ambiental. Você tá atuando em todos esses municípios com esse trabalho? Eu estou começando a atuar um por um, mas em todos. Nós vamos começar a capacitar 25 municípios, tá? Depois nós vamos fazer o acolhimento, que é importante, porque qual que é o segredo da cannabis? O ajuste de dose. Cada paciente tem uma dose. Por exemplo, se eu tenho Parkinson, eu posso parar com 6 gotas. Se você tem, talvez com 6 gotas você não pare. Tá. Né? Então, o que é o acolhimento? Semanalmente, uma equipe de saúde, tá? Profissionais de saúde não médicos vão ligar para poder saber, dentro da ética, né? Samira, como estão seus tremores? Melhoraram. Você está sedada? Não. Mas quanto melhorou? 80%. Então, aumenta 2 gotas, né? Aí aumentou, falou, agora estou um pouco sedada. Então, uma equipe para justamente fazer o ajuste terapêutico, que é o grande segredo da cannabis. Tá? Personalizado. Para personalizar. Então, quando eu fui para aquela área lá, é porque, primeiro, não tinha lei estadual em Minas Gerais. Em Minas, né? Mas aí Mariana recebeu os grandes aportes dedicado à saúde, e aí a grande incidência também de crianças neurodivergentes. Agora, o nosso trabalho lá, ele foi facilitado por essa questão da repactuação do desastre ambiental, entendeu? Só que ele avança aos poucos, porque primeiro é 25 municípios para poder tombar com preconceito. Então, são 25 municípios, são 25 ambulatórios, depois o acolhimento 25, e a cannabis, a gente vai ser feita licitação, mas a gente tem que finalizar o tratamento, né? Porque a cannabis, no final, é que realmente dá, digamos assim, o glamour desse tratamento todo, né? Seja do autista, do Parkinson, do Alzheimer, que lá eles chamam de doenças ocultas, né? Então, ligadas ao desastre ambiental. Então, a gente consegue avançar lá. Mas, ao mesmo tempo, a gente vê que aqui está parado. Por quê? Porque a Conitec deixou só 3 patologias. A gente pediu a inclusão das patologias. E aí, o que acontece? O pessoal vai judicializar e o STJ, o STF é a favor e libera. Então, é um custo muito maior para a saúde pública aqui, porque não liberou. E aí, quando você vê que a licitação que foi feita aqui, junto com esses 2 laboratórios, ficam lá em BH, importam a flor lá da Colômbia. Então, já é uma coisa complexa, né, politicamente, porque eu falei, não vão conseguir, porque a evasão de divisas vai entrar para a Polícia Federal. Conseguiram. Só que uma licitação que foi de mais de R$1 bilhão, tanto óleo assim, mas a gente não consegue que esse paciente que tem ansiedade, fibromialgia, dor crônica, Alzheimer, Parkinson, o autismo mesmo, entendeu? Outros tipos de epilepsia que não seja refratária, essas que nós falamos que tem lá, eles vão para a justiça e conseguem judicializar o óleo
Mesmo porque o óleo é extremamente eficiente para essas patologias. Já com comprovação científica. Aonde a gente faz um laudo médico pericial que tem sustentação científica, porque o juiz não tem instrução, e ele vê vários artigos já, apesar de ter essa lacuna, digamos aí, esse vácuo, né, entre a década de 30 e hoje, quando voltou a se investir na cannabis. Então, mas a gente já tem pesquisa suficiente para provar para o juiz que vai ser um benefício muito grande. Sim. E, além de mesmo que eles considerem um remédio natural, fitoterápico, entendeu? E quando bem administrado, não vejo problema nenhum, entendeu? Então, quer dizer, avançamos lá, mas queremos avançar aqui também para trazer, né? Porque, de repente, eu tenho algumas médicas da minha equipe lá, e uma médica da minha equipe trabalha nos CAPs aqui de São Paulo. Ela virou e falou assim, doutor Alexandre, o que foi? Quarta-feira eu trabalhei na Cracolândia. Eu falei, como assim? Não, eles estão pegando o óleo de canabidiol e colocando na Cracolândia para diminuir a dependência e para ajudar na questão da qualidade de vida, né, dessas pessoas. Eu falei, mas não tem nenhum estudo, né, que foi feito ou que vai ser feito lá, simplesmente estão entrando com os olhos. Então a gente vê essas irregularidades pontuais para, digamos assim, já que não libera para algumas patologias, vai judicializar, mas está liberando na Cracolândia. Mas aí eu falo, qual que é a metodologia que vocês estão usando? Qual trabalho vai ser feito para realmente, dentro da dependência do crack, a gente sabe que a droga de adicção é uma das patologias que a cannabis ajuda muito. Mas dentro dessa dependência, o crack, que é a mais pesada, como é que vai ajudar? Não existe um protocolo, né, digamos assim, uma metodologia, nenhum estudo em acompanhamento. Simplesmente eles entraram lá para ver, olha, está sobrando óleo no SUS, então vamos pôr na Cracolândia. É até grave eu falar isso, mas é a realidade, né? E é muito grave mesmo, porque se não libera para doenças importantes a serem tratadas, é até chocante, porque não sabe o efeito disso. E não que não deva liberar para a Cracolândia, né? Porque a Cracolândia, né? Mas aí resolveria talvez o problema? Com a metodologia, entendeu? Mas, enfim, nessa confusão toda, eu estou lá na prefeitura, atuando, enfim. Alexandre, como que está o estudo disso no Brasil? A gente está aqui falando em protocolos, pesquisas. Como que está o estudo da cannabis, do THC, todos esses outros métodos isso no Brasil? Está avançando, ainda está... Está avançando, mas a parte mais conflitante que a gente vê é que, assim, a indústria farmacêutica, quando investe na cannabis, a primeira foi a parte da Dona Dulce, ela investiu no canabidiol, mas é o que eu falei com você, os óleos que são comercializados aqui, eles não podem ter mais 0,3% de THC. Tá. Aí a Prate investiu no primeiro óleo, alguns anos atrás, mas junto com a USP, mas não gerou tanta pesquisa. Aí a Easy Labs entrou no SUS agora também e a gente não vê tanta pesquisa, entendeu? Mas por falta de pesquisador ou por falta de interesse mesmo na pesquisa? Por falta não de interesse, é por falta de motivação. O deputado Caio França, que é da bancada medicinal, ele liberou junto com o Suplicy 1,5 milhão agora para pesquisa. Dinheiro tem. Mas a gente tinha que fazer inscrição para mostrar o projeto. Agora, eu pergunto, quem já está comercializando a cannabis aqui nas farmácias, que encontra um preço bem mais alto, por que não estimulou a pesquisa também, né? Essa questão. E aqui eu estou fazendo mais uma chamada... Uma provocação mesmo. Uma provocação mesmo, sabe? Para que isso seja feito, porque assim, a gente avança sem pesquisa e nós continuamos a ser cobaias. E aí, quando o STJ provocou a Anvisa para fazer uma revisão da resolução RDC 327 de 2019, foi justamente para saber disso, entendeu? Cadê pesquisa? Nós vamos continuar sendo cobaias. E aí foi feita a consulta pública e tal, mas continua a mesma coisa. Entendeu? E sabemos que toda a medicação, ela tem que ser muito bem orientada, muito bem... O médico está por trás disso, com prescrição, não é? Claro. Com acompanhamento, porque são doenças sérias que estão sendo tratadas, diagnosticadas, e a gente está aí para apoiar vocês. Eu amei esse projeto de Minas. Obrigado. Amei você fazer parte, porque eu acho que é uma linha nova de trabalho que você acabou abraçando. E a gente fica feliz. É o que eu falei, para deixar um legado mesmo, porque eu me vi numa situação onde, quando eu comecei a trabalhar com a cannabis, basicamente eu falei, gente, esse público aqui é mais difícil trabalhar, que é criança divergente, porque é multidisciplinar. Então eu falei, deixa eu focar aqui pelo ativismo. Mas quando eu olhei, eu falei, não, ali está o nicho que eu preciso realmente divulgar, porque não existe tratamento para autista como a gente faz. E fala-se muito, Alexandre, e às vezes faz-se pouco, né? Então, assim,
tem muita gente que talvez queira tirar proveito do termo até neurodivergente. E, na verdade, precisa de ação, precisa de atitude, precisa de pesquisa, precisa de acolhimento. Justamente. Não é? Tratamentos... E é o que eu falo, o Brasil é um país agrícola, ele tem o melhor solo para plantação, para divulgação, seja do cânhamo que for, para a gente tornar a cannabis medicinal uma realidade e investir nas pesquisas. Com certeza. Para terminar o nosso programa, quero que você deixe aqui uma mensagem para o nosso ouvinte. O seu recado, aquele recadão para que a gente tome cada vez mais consciência dessa importância do uso medicamentoso e da nossa qualidade de vida, principalmente. Aonde a gente coloca essa energia. O primeiro, eu sempre vou deixar esse recado, viu, do Paracelsus, né? A diferença do veneno e remédio está na dose. Eu te falo por quê. Porque do mesmo jeito que a gente está falando de cannabis, a gente sabe que o MDMA, que é o êxtase, ele foi descoberto por padre, foi psicólogo para dar uma gotinha na terapia para a pessoa se soltar mais, para não ficar 20 sessões lá. O cogumelo chamado cubensis que tem no Brasil também é usado para depressão em microdoses. E aí o pessoal já usa um chá de cogumelo para poder dar o barato. O problema do ser humano é que a coisa quando é boa, ele quer mais. E aí vira droga, entendeu? Então o recado que eu deixo assim, né, é não abusar, não ter essa dependência química, e porque aí a gente pode usar os princípios, né, ativos daquela droga de uma maneira mais benéfica. Então eu deixo esse recado, muito cuidado com os excessos. Muito cuidado com os excessos. O doutor Alexandre Hillel atende aqui em São Paulo, né? Para achar você nas redes sociais, @... @Dr. Alexandre Hillel, né? Dr. Hillel. A gente está com o contato dele aí no nosso GC, na tela do YouTube. É só entrar em contato. Medicina integrativa, nutrologia. Tem a clínica lá, Integra Terapia, que tem mais volume de informações também. Mas bastante coisa. Bastante coisa. Bastante coisa aí para tratar a gente como... de uma forma holística, né? Hoje em dia a gente fala holística, quando a gente começou aqui na rádio sempre falava. Agora é o quê? Uma forma mais humanizada. Mais humanizada. Uma medicina mais humanizada. Precisamos nos olhar de forma integral, né? Corpo, mente, espírito. Não é? Com certeza. Energia. Obrigada, Alexandre Hillel. Muito obrigado a você. Sucesso nesse projeto, sucesso na vida. Um excelente ano para você, viu? E parabéns por essa conquista mesmo. Agora ele é diplomata civil. Pode entrar em qualquer país como diplomata e representando o Brasil. Mas eu quero entrar para facilitar as coisas para a gente dentro do ativismo da cannabis medicinal. É para isso, porque agora ele virou ativista em prol a nós. Obrigada, viu, meu querido? Sucesso para você. Gente, o Mundial Podcast vai ficando por aqui. Tenham uma excelente semana. Segunda-feira que vem a gente volta com mais uma super entrevista. Mas amanhã temos nosso Mundial e você a partir das 16h30. Fiquem com a gente, tem muita coisa ainda aqui na Vibe Mundial. E eu te desejo uma excelente semana.